Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos juntos mais uma vez nesta quinta-feira para um tempo de estudo bíblico. Estamos pensando biblicamente sobre a família da aliança. Já aprendemos vários conceitos nas quintas-feiras e hoje vamos prosseguir falando desse tema tão importante para nós, que é a família. Um dos maiores bens que Deus nos deixou aqui na terra. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de pedir a você que é novo aqui neste canal, não deixe de se inscrever para que você possa receber as atualizações. Se essa mensagem edificar o seu coração, compartilhe ela com outras pessoas, para que a gente possa alcançar mais pessoas ainda com a santa mensagem do Evangelho. A Igreja Presbiteriana de Canoas, ela está nesse momento de pandemia, já desde março, sem o funcionamento de suas atividades aqui no templo. As portas do templo estão fechadas, mas a igreja está aberta. E por meio de várias plataformas virtuais, nós temos nos encontrado, sido edificados, temos orado uns pelos outros e assim temos desenvolvido as nossas atividades. E queremos muito que você participe das atividades da nossa igreja. Às terças e quartas-feiras nós temos vários grupos familiares, grupos pequenos, que se reúnem com localização em várias cidades distintas e nessa época não importa em que lugar você está, você pode fazer parte de um dos nossos grupos pequenos. É um tempo de comunhão, de oração, a gente ora pelos pedidos ali uns dos outros e medita na palavra do Senhor. Eu queria convidar você a participar disso. Se você quiser, não deixe de contactar-nos, pode ser aqui mesmo por esse chat, e nós vamos fazer contato contigo para que você possa ser inserido nas atividades da nossa igreja. Às quartas-feiras à tarde nós temos uma programação muito especial para as mulheres. Eu queria que você não deixasse de compartilhar e convidar as esposas, as filhas, as mulheres, quer sejam elas cristãs ou não, porque os princípios são maravilhosos. Atualmente estamos estudando sobre mulheres da Bíblia e da Reforma. Quem ministra esses estudos é a minha esposa. E eu falo de alguém que com propriedade tem anunciado a palavra de Deus, porque ela fala de coisas muito importantes para as mulheres e também ela vive isso. Então eu queria lhe recomendar para que acompanhasse. Se você é homem, eu queria lhe recomendar participar dos nossos encontros, da nossa UPH. Atualmente estamos estudando sobre o homem bíblico aos sábados na parte da manhã. Mas também existem outras reuniões com os homens e você é nosso convidado. Nossos jovens e adolescentes também têm suas programações nas plataformas virtuais, via Zoom. E às quartas, às sextas, aos domingos, você pode se encontrar com outras pessoas, você que é jovem, você que é adolescente, venha participar conosco de nossas atividades, vai ser uma grande alegria. Aproveito para dizer que se você está passando por algum momento difícil, quer seja no casamento, da sua vida profissional, quem sabe problemas que você está enfrentando aí por causa do isolamento mesmo. Esse tempo de isolamento tem destruído muitas pessoas. Eu sempre digo, recolhimento, tentar evitar muita mobilidade, isso aí sim, mas isolamento não, porque ficar sozinho você não precisa, você pode ficar conosco virtualmente, participando de outras atividades, conversando com pessoas reais, e nós temos isso diariamente em alguma plataforma que nós temos feito isso. E assim a igreja continua atuando em tempos de pandemia, minimizando o sofrimento, ajudando as pessoas, orando, e ensinando a palavra de Deus. Eu queria, por último, recomendar que você nos acompanhe no domingo. Todos os domingos, às 9 da manhã e às 18 horas, nós temos transmissão do nosso culto. Quando as coisas voltarem ao normal e a gente tiver cultos presenciais aqui, eles continuarão sendo transmitidos. A gente já faz isso há mais de 7 anos. Aqui pelo YouTube nós temos já há bastante tempo, é tanto que os cultos estão todos aí reservados, guardados, salvos, e vocês podem assistir qualquer momento que se interessarem. Temas dos mais diversos, você poderá ser edificado.
Nas nossas leituras diárias, hoje nós temos a leitura, nessa quinta-feira, de Provérbios. E na leitura de Provérbios 24, tem algo muito interessante que eu gostaria de ler. Mas antes, queria te incentivar a ler a Bíblia todos os dias. A gente tem aqui na igreja o que a gente chama de caminhada bíblica, um incentivo para que você leia a Bíblia. Aí você fala, pastor, eu leio, mas não entendo nada. Então eu faço um pequeno resumo das leituras do dia, com uma aplicação cristocêntrica e uma aplicação prática para o seu coração. Atualmente estamos lendo Provérbios, estamos na metade do ano. Daqui a pouco chega o final do ano e a gente já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano, gastando 15, 20 minutos diários. Venha fazer parte conosco também. Se você quiser, você pode receber direto no seu WhatsApp. Isso é um serviço gratuito da igreja que você pode receber. Então hoje nós vamos fazer a leitura de Provérbios 24, que nos fala algo muito importante para a família. Mas antes ainda de ler, eu queria dizer, se você está passando por problemas e dificuldades, eu comecei a falar e não concluí, você pode contar com os nossos conselheiros cristãos. Nós temos vários profissionais de saúde, nós temos profissionais médicos, dentistas, nós temos psicólogos, nós temos pastores, presbíteros e outros líderes que podem te ajudar em algum momento difícil que você está passando. Às vezes a crise financeira está te atingindo, você estava precisando de algumas orientações sobre isso. Não é dinheiro, aqui a gente não tem recurso não é um banco para financiar nada, mas a gente tem gente capacitada aqui que pode te dar uma boa direção, te ajudar a organizar a vida financeira. Você está com problemas no lar, tem gente para poder te aconselhar, para conversar contigo, com o teu cônjuge. Está enfrentando problema com os filhos, você é jovem, adolescente, está com problema também. Eu não sei o que você está passando, eu sei que a pandemia tem trazido muitos problemas. Você queria conversar com alguém? Nós temos uma equipe de conselheiros cristãos disponíveis para gratuitamente lhe atender em algum dia via Zoom, via plataforma virtual, e eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido com isso. Olha o que diz aqui o texto da nossa leitura de hoje. Provérbios 24, diz assim, versículo 3, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Eu queria destacar aqui a ideia do conhecimento e a importância de se buscar o conhecimento, que é um caminho da sabedoria. Ele diz assim, com sabedoria se edifica a casa. Você quer que a sua casa seja edificada? Então procure sabiamente os caminhos que Deus apresenta para a sua vida. E ele diz, e com inteligência ela se firmará. Com certeza seu lar pode ser melhor. Hoje nós vamos estudar coisas importantes sobre a família. Eu quero falar muito especialmente sobre o matrimônio. O que é o matrimônio? Qual a importância dele? E qual é a realidade que nós estamos vivendo aqui no nosso país, diante não somente dessa pandemia, mas dos nossos tempos. E eu gostaria de mostrar para vocês o que a Escritura pode nos ensinar a esse respeito. Mas com certeza, com um pouco mais que você souber da Bíblia e aplicar, você vai muito mais longe, você vai ter um casamento muito mais forte. O texto diz, mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais que o robusto. A verdadeira força é uma força que vem de Deus em nosso coração. E essa força que vem de Deus está totalmente respaldada na palavra do Senhor. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje sobre família, sobre o matrimônio, eu gostaria de orar pela sua vida e para que Deus abençoe esse tempo que vamos passar aqui juntos. Se você está ouvindo agora, chegou agora, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É uma grande oportunidade
de outras pessoas também serem edificadas. Aquilo que não presta, às vezes as pessoas vão passando aí fake news e coisa que nem sabe se vai para frente, ou piadinhas, coisas que são inúteis e fúteis. Agora imagine algo que pode transformar a vida de uma família. Compartilhe isso com outras pessoas. E tem vários outros estudos aqui que você pode acompanhar pela playlist própria da Família da Aliança, sobre os papéis do casamento, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, como criar os filhos, sobre a comunicação do casal, como resolver conflitos, e se a gente não resolver, onde é que vai parar? Então, assim, são vários estudos que nós temos aí, e hoje eu gostaria de convidá-lo para a gente estudar mais um tema sério que envolve a família. Mas vamos orar nesse momento, suplicando o favor de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai bendito e amado, nós queremos te dar graças por essa rica oportunidade de podermos compartilhar a tua palavra com pessoas que estão nos mais diversos lugares, no Brasil e no mundo, podendo ter acesso a essa informação. Pedimos que o Senhor abençoe grandemente todos que estão nos acompanhando nesta hora. Cada pessoa que está aqui já porque tem sido edificada com mensagens anteriores e que não perde mais nenhuma, porque tem entendido a importância de ser edificado na palavra de Deus, como aqueles que estão, quem sabe, pela primeira vez, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude, para que eles possam refletir sobre a importância do lar e, mais que tudo, a importância de uma vida com Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor edifique os nossos lares, de maneira especial abençoe aqueles que estão enfermos, quem sabe preocupados por causa da Covid-19, que o Senhor abençoe aqueles irmãos da nossa igreja, pessoas que têm pedido oração, inclusive agora mesmo colocando aqui, e nós pedimos que o Senhor estenda o teu favor sobre todos aqueles que estão enfermos, sobre as equipes médicas. Oramos também por aqueles que perderam seu emprego e estão agora desesperados, outras pessoas que estão depressivas por causa do isolamento. Deus, tenha misericórdia e ajude a essas pessoas a encontrarem alento para as suas vidas na presença do Senhor. Que o Senhor estenda o teu favor sobre cada um, é a nossa solicitação, é o nosso pedido que fazemos a ti nesta hora. E edifique os nossos corações com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Quero lhe convidar então a abrir a Bíblia lá na Epístola aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo, já nos últimos capítulos aqui, capítulo 13, versículo 4. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu queria refletir com vocês só sobre esse versículo aqui. E o que é que Deus nos fala aqui nessa sessão, já no finalzinho dessa carta tão preciosa, mas aqui muito especialmente, em vários deveres que o escritor traz aqui para o povo, ele então levanta uma bandeira, dizendo, tem algo que é digno de honra, tem algo que é bonito de se fazer, tem coisa que tem honra ao mérito. Aí você olha assim, vou dar medalha para quem? Para quem casa. Para o casamento. O casamento é algo digno de honra, diz a palavra de Deus. O casamento, bem como o leito sem mácula. O que ele quer dizer com leito sem mácula? É aquele casamento feito nos modelos que devem acontecer e que não vai ser maculado por causa de pecados, por causa de adultério, por causa de abandono do lar, por causa de brigas do casal, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Adultério é um problema sério.
que destrói muitas famílias. E hoje, então, eu quero conversar com vocês, baseado nesse texto, em coisas que são dignas de honra e que a gente precisa realmente enfatizar, especialmente nos nossos dias, onde a família está sendo destruída. O objetivo final de tudo que eu vou falar aqui para você é que você possa ter uma família abençoada, que você possa ter um pedacinho do céu aí na sua casa, e não mais esse inferno que você muitas vezes vive, ou inferno que você nasceu, a casa que você nasceu. E muita gente vive tão mal dentro do seu lar que ele não vê a hora de ir embora, porque é terrível as coisas aqui dentro de casa. Então, se essa tem sido a sua realidade, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, as estatísticas mostram a situação da família nos dias atuais, e realmente é motivo de nossas orações, e por isso mesmo eu resolvi fazer uma série de estudos nesses últimos dias só sobre a família da aliança, trazendo princípios, valores da palavra de Deus para os nossos corações. Como é que estão as famílias hoje? Você vai ver muitas famílias se desfazendo, famílias desestruturadas, famílias agora enfrentando desavenças, brigas. Tudo era tão bonito, pega um álbum de fotos e olha como foi o casamento lá, aquela coisa toda, aquela festa, mas ficou lá atrás. Hoje em dia, casamento se desfazendo, se destruindo aos poucos. Não há mais respeito, não há mais amor verdadeiro, falta tanta coisa dentro do lar que às vezes muitos estão só empurrando o casamento com a barriga. Eu queria dizer que existem muitas forças operando nesse mundo, querendo destruir sua família. No mundo espiritual, a gente entende que Satanás é o principal que quer destruir a família. Aqui nesse plano, você percebe que existem pessoas intencionalmente brigando contra a instituição família, por acharem que é um modelo arcaico, por ser uma coisa já ultrapassada, esse modelo tradicional de família formado por um homem e uma mulher com seus filhos. Não, isso aí é passado. Hoje em dia tem muitos modelos de família sutilmente apresentados em programas de televisão, em noticiários, em propagandas, em filmes, e a gente meio que vai se acostumando com isso, em ver uma família. Com quem é a família? Aqueles dois homens ali, dois bigodudos ali, é o marido e a mulher. Você não sabe quem é o marido e quem é a mulher, né? Na verdade, não podemos nem chamar de casal, podemos chamar de dupla, no máximo. Mas isso é um modelo de família, às vezes formado por uma mulher com outra mulher. De repente, de um cara que tem 2, 3, 4, 5 mulheres por aí, ou aquela situação onde tem uma mulher que ela entende, inclusive pessoas que escrevem a esse respeito, dizendo: não existe o relacionamento que você tenha fidelidade, nós não fomos feitos para isso, tem que deixar o casamento, aí a pessoa ser feliz. E ser feliz é de qualquer maneira. E isso tem trazido tantos males para dentro do lar. Você tem visto muitos problemas por causa de uma família desestruturada, família se desfazendo. O desespero começa a tomar conta das pessoas. Angústias vão tomando conta do coração. Famílias que se desfazem, às vezes filhos que se envolvem em drogas, um filho que se perde. Uma pessoa que está tão mal na vida, assim, não consegue processar os problemas e dá cabo da vida, e comete delitos contra ela mesma, tirando a própria vida, e você vê o quanto isso afeta a família. Abusos sexuais, pais que abusam de suas filhas, tios que abusam de suas filhas, de suas sobrinhas. Problemas desse, mulheres espancadas dentro de casa e que não têm condição de conversar isso para ninguém. Você já parou para pensar o que é? Muitos lares hoje, nós estamos vivendo uma época, de fato, com muitas famílias se desfazendo. Esse não é o modelo de Deus. Esse aí é um modelo distorcido de família. E que às vezes surge por causa de uma série de problemas que a pessoa não considera e acaba trazendo consequências terríveis para dentro da sua casa e para a vida de outras pessoas. Situações como aborto,
filhos indesejáveis, aí a pessoa vai lá, faz isso, tenta, não consegue, entrega a criança, o menino cresce cheio de angústias no coração, porque foi rejeitado ou rejeitada. Ou seja, a família, a gente vê nesse mundo de pecado, a família se desfazendo em muitos lugares. Mas não é esse o ideal de Deus. Deus não quer ver a família se desfazendo. Isso tudo é consequência de uma vida de pecado. Não, pode ser até não necessariamente os seus pecados. Você nasceu já num lar assim. O que eu fiz para nascer assim? Na verdade, já veio de uma família desestruturada. E aí, se não tiver um ponto final, daqui a pouco vai ser alguém que vai dar sequência à família desestruturada. Isso vai passando e passando e passando cada vez mais. Nós precisamos olhar para o que a Bíblia nos ensina. Porque família é uma coisa muito séria, uma coisa muito preciosa, que você não pode tratar de qualquer maneira. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Tem uma coisa que é digno de ser honrado, é uma família. Mas em muitos lugares a família está sendo desfeita, desestruturada, desespero tem tomado conta de muitos lares, brigas, no mínimo o que tem acontecido em muitas casas, e alguns estão apenas vivendo de fachada, relacionamentos quebrados, com muitas dificuldades. Mas a principal ênfase que eu queria trazer para vocês aqui é outra. Existem muitas famílias que estão se fazendo errado. Primeiro eu disse que tem famílias se desfazendo, mas também existem famílias que estão sendo feitas, famílias que estão sendo geradas, produzidas de maneira errada. Começa errado, vai trazer uma série de consequências. Tem como arrumar? Tem, é por isso que eu estou pregando. Minha esperança é exatamente que Cristo liberte o seu coração, opere na sua vida e transforme o seu lar. Já vi isso na vida de muita gente, e é por isso que eu sou pregador do Evangelho, porque eu sei que Cristo pode mudar completamente a vida de uma família. Mas muitos estão começando errado. Começando porque eles não estão nem pensando onde é que começa. E sabe onde é que algumas famílias estão começando? Estatisticamente, numa primeira olhada ali, assim, pegando o celular, no site de relacionamentos, encontrando alguém, ou com um colega que viu ali assim, se apaixonaram, ficaram. Como tudo é permitido no mundo de hoje, a pessoa já vai, já beija, já se deitam, já tem relações sexuais como se fosse normal. Todo mundo faz, é normal. Normal nada. Isso não é normal. Você já está começando errado. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que seja você um jovem, seja já um homem, seja que você precisa começar a família do jeito certo. Por que as pessoas já querem o desfrute da relação sexual, já querem ter essa prática, se a família nem se estabeleceu ainda? Ah, pastor, isso era antigamente, que o povo vivia assim. Hoje em dia é normal, os jovens saem com quem quer. Parece que é normal, podem dizer que é normal, porque está todo mundo fazendo, mas isso nunca vai ser normal. Porque isso não é certo, isso não é bíblico. Deus não fez a família para ser assim. E qual é a consequência dessa vida inconsequente de jovens, de adolescentes, de namorinho aqui e ali, de se entregando, e passa a mão aqui, passa a mão lá, e daqui a pouco já vem um fruto disso, a mocinha é que vai sofrer primeiro as consequências disso, daqui a pouco vem uma gravidez, mas aí já pensa em aborto, um monte de gente morre fazendo isso, é pouco noticiado isso, porque não queria aquela criança, e agora vai aborta. Não é isso que é o modelo de família. Isso é uma deturpação do pecado. E Deus está vendo. Vão prestar conta disso. Vão pagar por isso. E nós já estamos vendo a desgraça que está acontecendo no mundo de hoje, exatamente porque as pessoas estão pensando em família de forma errada. Ao invés de fazer as coisas do jeito que Deus estabeleceu, eles preferem fazendo do seu próprio jeito. Isso vai trazer muitas consequências negativas. Nós não podemos achar que isso é normal, porque não é. Então, como é que a gente vê a família hoje sendo formada? Um adolescente que não sabe
ainda o que vai ser, o que quer da vida, está começando a ter os seus impulsos sendo aflorados no seu corpo, aí já se entrega para alguém, daqui a pouco fica apaixonada, aí alguém pega e diz que é bom ter um filho, porque já garante aquele casamento. Tem gente que vai pensando, é tanta ideia distorcida, aquilo que podia ser planejado de maneira bonita, para ser honroso, digno de honra seja o matrimônio. Tem pessoas que estão nem aí para nada disso. Para que casar? Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, só por causa de um papel assinado? Não é por causa de um papel, não. É o nível de comprometimento que você tem. Tudo aquilo que você se compromete, você celebra. Eu sou militar. No dia que eu entrei para o quartel, eu me lembro disso, sou praça de 28 de abril. No dia 28 de abril, o dia que eu entrei lá, teve uma entrada solene, fizeram uma entrada solene para mim lá, e para outros que estavam chegando. Depois daquele período todo de formação, teve uma formatura especial, investimos naquilo, convidamos as pessoas para celebrar uma coisa importante. Tudo que é importante a gente celebra. Quando você se forma, o que você faz? Uma formatura bonita ali, convida as pessoas, se tiver condições até banca ali, se não tiver condições, convida todo mundo para comer uma pizza no lugar, mas tem uma festa lá da escola, tem uma festa da faculdade, a festa de formatura é a celebração daquele momento. Todas as coisas que nos são importantes nós queremos celebrar. Seu aniversário, nós vamos celebrar da maneira que a gente puder. Então, sempre a gente celebra coisas que a gente julga importante. A família é uma das coisas mais importantes que Deus te deu aqui na terra. Vamos celebrar. E agora eu preciso falar uma coisa para quem é crente aqui. Quando você chega na igreja é celebrado também isso. Pelo menos aqui na nossa igreja a gente celebra. E muitas igrejas, o dia do recebimento dos membros. Vai ter um batismo, vai ter uma profissão de fé. Então a gente avisa, convida os familiares, vem todo mundo, aquela festa bonita, coral vestido, cantando. Então você vê, às vezes tem um banquete no final ali para poder celebrar aquele momento. Aniversário da igreja, a gente celebra. Tudo aquilo que é importante a gente celebra. Aí de repente está lá o cara que era solteiro, agora, não, nós estamos morando junto. Morando junto, cara? Que isso? A coisa mais importante da tua vida é que é a tua família, que tu vai viver com um homem e uma mulher, os dois juntos até que a morte os separe. Você vai viver junto. Vai ser assim de qualquer jeito. Que é isso, pai? Isso tem que ser celebrado, isso tem que ser feito da forma correta. E qual é a forma correta? Um homem de verdade, não é um moleque não, um homem que vai encontrar uma mulher, não é uma menina não, que menina não casa, mas uma mulher que já sabe o que quer. Então um homem e uma mulher, eles vão pensar, eles vão se organizar nisso aqui. Geralmente isso aqui ainda era uma escolha que eles nem tinham, eram os seus pais que escolhiam, e existem culturas no mundo hoje que ainda fazem dessa maneira. Aí você fala, pastor, que absurdo. Absurdo, você vê, geralmente quando pinta esses quadros dos pais escolhendo pelos filhos, eles botam sempre aquele caso que é uma escolha que deu errado. A maioria das vezes deu certo. Já vi testemunhos reais de crentes que em alguns lugares se casaram nesses padrões antigos, em lugares que nem cristãos eram, questões culturais de lugares que valorizam a família. Onde a moça chegou a dizer assim, olha, eu vou casar com tal pessoa, tal dia, porque meu pai escolheu. E aí perguntaram, você não acha que isso é estranho, você casar assim? Ele, não, meu pai tem o melhor conselho para mim, com certeza, ele me criou até hoje. Eu tenho certeza que se ele acha que aquela pessoa é para mim, ele sabe mais do que eu. Eu olho para uma coisa dessa, eu falo, meu Deus, que mundo que a gente está. Aí você vem para o Ocidente aqui agora. Chega aqui no Ocidente, a pessoa se encontrou de uma hora para outra, e aí já estão morando junto. Aí surgem as tragédias, como a gente ouve aí, aqui e ali, daqui a pouco, nem bem se conheceram, já está um traindo o outro, já está um querendo matar o outro. Casamento é uma coisa que precisa ser celebrada. E tem muitas famílias que estão começando errado. Você precisa aguardar. Tudo aquilo que é bom a gente aguarda. Aguarda para celebrar. Se você é um jovem e está pensando em casar,
ou pelo menos viver com uma mulher da tua vida, meu amigo, você fica assistindo lá Velozes e Furiosos, aí fala, ó lá, o cara viu a guria, já levou para casa. Meu amigo, você não sabe nem dirigir, muito menos pode fazer aquelas loucuras que são feitas no filme, aí você quer agora, porque todo mundo fez, agora você vai fazer também. Que isso é pecado real. Vamos celebrar aquilo que vale a pena. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Casamento é coisa séria, é coisa para ser celebrada. Não comece errado, não. Já viu a pessoa, está apaixonado? Mostre para a guria que tu é homem mesmo. Fala, olha, eu quero viver contigo. Vou te respeitar. Eu vou conversar com teus pais. Meu pai já morreu, então vou conversar com tua mãe. Eu moro com minha avó, então vou conversar com tua avó. Não, já morreu todo mundo, então vou falar com teu irmão mais velho. Mas eu quero ter proximidade com a tua família, para um dia dizer, como está lá na Bíblia, assim, ó, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde você pousar, pousarei eu. Faça-me, Deus, o que bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aí você fala, pastor, isso aí, gostei dessa declaração. Pois é, isso aqui é de gente que tem compromisso, um homem de verdade, quando vê uma mulher. Não é um moleque que se aventura com qualquer um. Não, isso aí não é padrão de família, não. Família verdadeira é família tradicional. Pode dizer que é ultrapassado. O modelo muito moderninho de hoje em dia está todo se arrebentando com poucos dias. Agora, olha os modelos tradicionais. Quais são as famílias que se mantêm, se não são aquelas famílias com um homem e uma mulher unidos? Eu celebro, eu exulto dentro de mim quando eu encontro um casal assim, pastor, nós estamos fazendo bodas de ouro. E aí você encontra assim, meu Deus, que maravilha. E a gente geralmente percebe que essas pessoas têm princípios cristãos. Por quê? É o que a Bíblia apresenta. Agora os outros que vão se arrebentando para todo lado, uma família, cada um fazendo as coisas do seu jeito, isso aí é padrão desse mundo. Só traz confusão, a família deturpada. Você, guria, quando um homem aparecer, para você pensar assim, olha, o homem que eu vou viver vai ser alguém que vai me respeitar, então eu preciso conhecer ele bem, não vou sair no primeiro dia assim com ele, não. Você não é um bicho, você não é um animal para eu ter minhas necessidades. Que isso, rapaz? Necessidade vai no banheiro fazer. Mas casamento é coisa para ser celebrada, não é para fazer escondido ali assim, não, é como se fosse qualquer bobagem dessa vida. Não, casamento é coisa séria, a gente precisa celebrar e fazer do jeito certo. Nós precisamos ensinar as novas gerações, isso começa desde cedo. Desde cedo que eu digo, não é quando é criança não, criança deixa de ser criança. Começa a se despertar, entender, descobrir o corpo, começa a falar, se preserva, se guarda. E se preserva não é usando preservativo não, se preserva usando isso aqui, ó, aliança de casamento. Isso aqui é o que verdadeiramente deveria existir. Você dizer assim, eu sou um homem de uma mulher só. Eu sou a mulher de um homem só. Então se você não sabe se é esse aí, vai aventurar, então nem aventura. Nem vai morar junto. Vai morar com uma pessoa que você nem sabe quem é. No dia que vocês forem dormir debaixo do mesmo teto, é porque você sabe, essa pessoa é a pessoa que Deus tem para a minha vida. E nós vamos viver um relacionamento feliz e duradouro. Na semana que vem eu estou comemorando mais um ano de casado. Sou pessoa muito feliz. Minha esposa é uma bênção na minha vida. Nos casamos aos 19 anos. Fruto desse amor tivemos 3 filhos, belos filhos. Temos vivido, eu fico vendo, a pandemia está causando crise nos casamentos. Comigo, estou ficando mais em casa, está sendo uma bênção do lado da minha esposa, mais tempo com ela. Eu falo, que maravilha, por que esse pessoal está nessa crise toda? Esses dias perguntei para meus filhos, vocês estão bem? Todo mundo bem, então, não vi nada demais ali. Mas por quê? Porque nós temos procurado os preceitos de Deus. Viver cada um aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Meu amigo, todos os casais, todas as famílias que dão certo, elas seguem o mesmo roteiro. Roteiro da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, digno de honra é o matrimônio. Agora, viver de qualquer jeito, isso aí não é não. Leito sem mácula, isso é digno de honra. O jovem que casa e diz, olha,
essa mulher é a única mulher da minha vida. O homem que casa depois diz, essa foi a única mulher que eu tive, esse foi o único homem que eu tive. E não um negócio assim que é de todo mundo ao mesmo tempo, foi desse, foi daquele outro. Se você já fez isso, já foi errado, desista disso. Vamos começar o negócio certo, não começa errado não. Começa errado, vai dar errado. Agora peça a graça de Deus para fazer a sua família do jeito certo. Na semana passada eu disse que Deus pode construir tua casa. Deus pode fazer a tua família, mas tem que ser do jeito dele. Não é assim, você faz e pede a bênção de Deus, não. Não, Deus abençoa aquilo que ele se comprometeu em sua palavra. E a Bíblia diz que ele vai abençoar, sim, o lar. Mas aqueles que vivem no pecado, a Bíblia diz aqui, ó, Deus julgará os impuros e adúlteros. Não é assim que a gente vive. Pessoas que estão cuidando da sua família e não têm valorizado o matrimônio, eu queria dizer uma coisa muito séria para vocês aqui. Se de um lado tem famílias se desfazendo, outro lado famílias que estão sendo feitas de maneira errada, há também muitas famílias sem casamento e a gente precisa dar um basta nisso. Vamos lembrar da instituição do casamento, isso é bonito, isso deve ser celebrado. Deus vai julgar os impuros e adultos. Deixa eu dizer uma coisa, se você está vivendo amasiado, se você está vivendo assim, vamos morar junto, diante de Deus você está em adultério, você está vivendo no pecado, está na impureza. E depois que é a bênção de Deus? Não tem isso não, você está debaixo da ira de Deus. Se Deus ainda não te fulminou, é porque ele está sendo gracioso. Olha para o estrago do mundo, olha como é que estão as famílias. Por quê? Porque estão tudo debaixo da ira de Deus. Estão em pecado, a Bíblia diz claramente, Deus julgará os impuros e adúlteros. Impuros, uma referência àqueles que estão vivendo entregue às suas práticas sexuais, como se fosse normal, antes do casamento. Estão lá vivendo assim, com um e com o outro, é porque isso é normal, pastor, hoje em dia é normal. É normal nada, nunca vai ser normal. Na cabeça de gente é anormal, só que isso pode ser. Eu sei que ao falar nisso eu faço parte de um grupo pequeno de pessoas, mas ainda é assim. O próprio Rui Barbosa, em sua época, dizia que de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, ele às vezes se sentia com vergonha de ser honesto. Que parece que viver com virtude, viver fazendo aquilo que é certo, fazer as coisas da maneira correta, você é um ET, você não é desse mundo não. Que é isso, rapaz? Ninguém faz isso aí não. Não faz? Então vocês que não façam, mas eu quero fazer. Eu quero levantar essa bandeira que a Bíblia diz aqui, digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, e Deus vai julgar os impuros e adúlteros. Eu levanto essa bandeira. A família vale a pena, e a família precisa ser celebrada. Casamento precisa ser celebrado, não é união estável também não. Casamento, civil e de preferência religioso junto. Eu sou pastor e desde que fui ordenado pastor, faço casamento, só não faço casamento de outros seres, mas nem de pares, mas de um homem com uma mulher. Que bênção. Morei numa cidade, mando um abraço aqui para os meus irmãos de Vaza do Poço, que eu sei que também estão acompanhando-nos aqui por esse canal. Morei ali quase 5 anos na Vaza do Poço, pude ajudar muitas vezes, fazer casamentos da própria cidade, de pessoas que nem eram membros da igreja. Alguns que eu nem conheci ali no dia, porque não tinha um juiz que morava ali. Eu falei, eu faço casamento religioso com efeito civil. Pregava a palavra de Deus, me encontrava com aquelas famílias, orava por eles, ministrava o santo evangelho para aquelas famílias. Que bênção de Deus! Vamos celebrar o casamento de véu e grinalda, bonita, aquele homem que nunca botou um terno, botar uma roupa chique, bonita lá, convidar as pessoas, vamos celebrar. Casamento precisa ser celebrado. Esse negócio de se juntar, de viver amasiado, não, para que isso aí? Há alguns que ficaram viúvos, não quiseram casar, estão juntados com outro. Quando você pergunta, estado civil, viúvo. Então só viúvo. E o marido, o que é? Não é marido, né? Porque não está casado, é viúva, mas está o rapaz ali do lado. É para não perder a pensão. Essa é a miséria do Brasil.
As pessoas querem ganhar em cima de tudo, mas elas não querem fazer o que é certo, o que é correto. E a Bíblia diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. E deixa eu dizer uma coisa para você que tem algum conhecimento de Bíblia, senão você não estava aqui assistindo nesse canal. Você que diz que crê no Senhor Jesus, que quer uma vida certa para a sua vida, meu amigo, você está brincando com coisa séria, você está brincando com fogo. Você pode destruir a vida de alguém, você pode começar errado e reclamar a ira de Deus sobre a sua vida e receber penalidades do próprio Deus por isso. Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. As pessoas acham que podem viver em pecado de qualquer forma, não acontece nada. Acontece. Pastor, tem gente que pega doença sexualmente transmissível. Não é só isso, não. Isso é consequência natural. Agora, uma vida descontrolada, uma vida entregue aos seus prazeres, isso vai trazer a ira de Deus. E o destino final desses é o inferno. Porque diz que teme a Deus, diz que crê em Deus, mas na verdade vive como um pagão. No último dia o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, adúlteros. O que é um adúltero? É exatamente aquele que viveu na prática do adultério e nunca quis se regularizar. Meu amigo, se você está amaziado com alguém, se você está vivendo junto com alguém, você tem duas opções a fazer. Ou você casa, ou você se separa. Mas desse jeito que você está, não é certo viver assim. Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Adultério é pecado à luz da Bíblia. A Bíblia diz, não adulterarás. Por que riscaram esse versículo da Bíblia? Não, hoje em dia não pode mais falar isso. Não matarás, isso aí todo mundo lembra, não pode matar. Não adulterarás. Não, isso aí é normal, tranquilo. Não é normal nada. Nunca vai ser normal, nem na legislação brasileira é normal. Nós precisamos entender que a família precisa ser resguardada. E por falar em família, deixa eu dizer algumas coisas para vocês aqui sobre família, que eu estava pesquisando aqui, pelo menos de 3 fontes diferentes sobre os alicerces da família. Eu estou falando aqui como religioso, mas também falo como cidadão brasileiro. Nós temos uma Constituição, e todo mundo fala da Constituição. Isso é um direito constitucional. Graças a Deus nós temos... Mas por que não lê a Constituição? O que a Constituição do nosso país fala sobre a família? Você já viu? Se não viu, eu vou ler agora. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Olha só. Agora, não estou citando Bíblia ainda não. Mas olha que a nossa Constituição, como brasileiros, nós recebemos os benefícios dela. O que ela diz sobre a família? A família é a base da sociedade. Eu não sei, eu sei disso, não porque a Constituição fala, eu sei disso já faz tempo, pela própria percepção do que é a família e pelo que a própria Escritura nos fala. A primeira instituição que Deus botou na terra. A nossa Constituição está lá, é a base da sociedade, precisa ter especial proteção. O que eu estou falando aqui é para o bem do nosso país, é para cumprir a Constituição da nossa federação. A família precisa ser honrada. Digno de honra seja o matrimônio. A família precisa ser preservada. Tá, pastor, mas família é de qualquer jeito, né? Importante, pode ser um cara casado com um gato, com um cachorro, com outro homem, com outra mulher, ou viver com um e com o outro, se não quiser também. Tem vários modelos de família. Tá, você vai falando isso, mas olha o que é a Constituição. A Constituição não tem isso aqui não. Constituição, parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. Eu faço celebração de casamento com toda alegria. Geralmente as pessoas falam, pastor, quando é que o senhor cobra? Eu falo, cobrar? Momento de celebração, vou cobrar? Não cobro nada, meu amigo. Para mim é um prazer poder estar lá. Inclusive, enquanto eu estou falando aqui, você já deve... Eu espero que no final aqui, você possa depois me contactar dizendo, pastor, eu quero casar. Eu quero. O senhor faz meu casamento? Eu falo, na hora, com certeza. É tudo que eu quero é ver você celebrando aquilo que a Bíblia manda a gente celebrar. Dando dignidade ao que é digno de honra, que é o matrimônio. Olha o parágrafo 2º. Casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Desde que eu for ordenado pastor, eu faço isso aqui. Casamento religioso com efeito civil. Inclusive é até mais barato. Você vai lá, porque geralmente, fazer um casamento civil, está casado.
Está diante do magistrado civil ali, e a Bíblia diz para a gente obedecer às autoridades. É isso mesmo. Se for para fazer civil ou religioso, só um dos dois, eu digo, vai fazer o civil. Não, eu nem faço o religioso se não tiver o civil. Faça o civil, depois a gente faz o religioso. Ou então, conversa comigo antes, você vai lá no cartório, no dia que você for apresentar os nomes, o nome do varão, o nome da varoa, e aí quando se apresentarem os dois lá, você diga essa palavrinha assim, eu quero fazer o casamento religioso com efeito civil. Está previsto aqui na Constituição. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. E aí o que vai acontecer? Você vai entregar lá os nomes, vai dar os documentos que precisam, eles vão fazer o procedimento padrão, uns 15 dias ali mais ou menos, vai sair os proclames, vai sair uma habilitação. Com aquela habilitação em mãos, você traz para mim. O que é a habilitação que o cartório fornece? Isso no Brasil inteiro. A habilitação, com os seus dados, do noivo e da noiva, ele vai dizer que essa pessoa tem, no prazo de 90 dias daquela habilitação, se saiu hoje, até mais 3 meses, é o máximo. Durante esse período, a gente marca a data, eu vou fazer a celebração, depois eu vou fazer uma ata, ainda vai me dar esse trabalho, viu? Mas é um trabalho que eu fico feliz da vida em fazer, porque nós estamos celebrando a família. E aí eu vou fazer uma ata dizendo de todo o ritual que a gente vai ter lá. Se quiser cantar uma música, a gente canta, nós vamos orar, ouvir uma breve reflexão da palavra, nada muito maçante, cansativo. Nós vamos ter ali um momento de assinatura solene, aquele momento, tirar foto aí, vamos lá, fazer bonito, você lá de véu, grinalda, com vestidão bonito. Aqui na igreja, quando a gente fez o novo templo, que foi inaugurado em 2017, em comemoração aos 500 anos da Reforma, uma das coisas que eu mais sonhei aqui foi, nós vamos fazer uma escadaria aqui para ver o véu das noivas, ficar bem bonito, assim, para tirar uma foto chique. E as noivas amam fazer isso. Então, assim, a própria estrutura do templo, eu não tenho onde fazer o casamento. Pede aqui para a gente que a gente vai encontrar um lugar bom para você. Mas eu estou sem recurso. O mais importante é você querer as coisas de Deus. Os recursos Deus proverá. E se depender de celebração, você não vai pagar nada. Tudo que a gente quer é ver famílias celebrando aquilo que a Bíblia ordena, nos padrões da palavra de Deus. Um homem e uma mulher que vão se unir pelos benditos laços matrimoniais e serão os dois uma só carne, vivendo conforme os princípios de Deus, tendo Cristo presente em seu casamento, até que a morte os separe. E não vivendo aqui com um, está aqui o menino tem um filho com um, tem um filho com outro, tem 4 filhos, um de cada pai. Meu Deus do céu, o que é isso? Como é que vai ser esses meninos todos? Deus pode intervir na tua vida e transformar isso, para que isso não exista mais. Passado já passou. Agora, daqui para frente, vamos fazer diferente. Casamento religioso com efeito civil. Você vai chegar lá e pedir. Vai ter cartório que não está acostumado com isso. Vai falar, não, aqui não. Tem sim. Artigo 226 da Constituição prevê isso aí. Pode ver. Isso não é lei nova, não. Isso é lei antiguíssima. E eles devem dar todas as condições para isso. Nós vamos fazer o seu casamento e vamos celebrar com alegria. Mas o que eu quero destacar mesmo é aqui o parágrafo 3º. Presta atenção aqui. O que é dito aqui sobre a família? No parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união entre o homem e a mulher como entidade familiar. Aqui ele reconhece a união estável, né? Entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ou seja, a nossa Constituição está dizendo assim, o homem e a mulher, eles estão com a união estável, o Estado, então a lei, deve facilitar para que isso se torne logo um casamento. O que eu estou fazendo aqui agora por meio dessa fala, aqui, baseado na Constituição? Eu estou promovendo o artigo 3º. Se você está vivendo com alguém, vamos regularizar essa situação? Não é bonito ficar assim, não. Imagine todo canto que você vai. Quem é esse aqui? É meu esposo. Aí se tiver uma coisa formal, Estado Civil, solteiro. Mas é casado ou é solteiro? É solteiro, mas é casado. Aí você fica assim, que isso, rapaz? Você não pode ser 2 coisas, não. Seja um só. Eu sou casado e bem casado. Essa é a pessoa que está aqui do meu lado. E vai viver assim. Seu Estado Civil é algo importante.
Eu não ouço ninguém falando sobre isso. Eu não ouço isso nas igrejas. Eu não ouço isso por ninguém defendendo a família. Mas eu levanto a bandeira hoje e digo, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E se você está precisando de alguém para fazer isso, eu estou aqui para lhe ajudar. Vamos fazer esse casamento? Vamos celebrá-lo. Eu sei que estamos no meio da pandemia. Pastor, como é que vamos fazer? Fazemos com 10 pessoas, com 15. Eu já fiz casamento com 5 pessoas. Basta ter a quantidade de testemunhas ali mínima, o noivo, a noiva, o celebrante e as testemunhas. Acabou. Agora, se tiver em outra época, que dá para ter mais gente, você pode fazer com 1000 pessoas, se puder, mas agora não dá. Mas vamos regularizar essa vida. Vamos regularizar isso. E olha como vai ser muito mais bonito você fazer civil e religioso. Né? Agora defendendo o nosso peixe aqui. Né? Porque você vai lá fazendo civil, está feito o casamento. É válido. Mas você já viu como é que é? Rapidinho. O juiz tem um monte de casamento para fazer. A agenda difícil do homem. Você vai até diminuir o trabalho dele. Ele vai outorgar o trabalho dele para mim. É isso que ele faz quando ele me habilita, ele emite a habilitação dizendo, o pastor pode fazer. Então eu vou funcionar como pastor e como juiz naquele momento. Depois vou mandar só a ata. Você só volta lá para buscar a certidão. Vamos fazer, em vez de ter 2 datas, eu casei no dia 15 no civil e no dia 20 no religioso. Que dia que você comemora? Aí você fica ali sempre, 15 e 20. Não, 15, quer dizer, o mais importante foi 20. Não, foi 15 que está na certidão. Então a gente faz tudo num dia só. Resolvemos isso. Você vai ter aquela data como uma data de celebração. Na minha vida é 19 de julho. No dia 19 de julho, estava eu e minha esposa diante do altar, celebrando a vida. Eu a recebendo como minha legítima esposa, ela me recebendo como marido, e Deus assim tem nos conduzido ao longo desses anos. Isso é uma bênção que precisa ser celebrada. Não vou celebrar quando tiver 50 anos, não. Quero celebrar todo ano, quero celebrar todo dia, celebrar sempre que puder. É assim que nós devemos considerar a família. E a nossa Constituição defende isso. Estão percebendo o que a Constituição diz? Agora deixa eu dizer uma coisa, eu sou militar também. E eu sei que tem muitos militares aqui que estão nos acompanhando. E você que não é militar, você sabe como as pessoas consideram os militares. Hoje nós temos um presidente da República que é militar. Nós temos vários ministros que são militares, pessoas de grande gabarito que estão à frente de instituições importantes que são militares. Uma das instituições de maior credibilidade no Brasil são os militares. Você sabe muito bem disso. Sabe o que os militares têm como preceito de sua ética militar? Olha o que diz o artigo 28. Diz assim, inciso 15. O militar deve sempre observar os seguintes preceitos da ética militar: garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. O que os militares, que servem de padrão, que estão aí em muitos lugares, servindo de referência no nosso país, sendo uma instituição estável, permanente, como é que eles devem proceder? Isso está no Estatuto dos Militares, o documento mais importante, um dos básicos de todo militar. Isso não só das Forças Armadas, todo mundo que é militar é regido por esse estatuto aqui. O militar, ele deve ter sempre essa observância. Ele deve garantir assistência na sua casa, em 2 áreas, moral e material. Ele vai cuidar, vai trabalhar para trazer o sustento para o seu lar, mas também ele vai trazer moralidade para o seu lar. Ele vai dizer isso é certo, isso é errado. Aqui não, meu filho, mas todo mundo faz, então deixa todo mundo fazer, você não é todo mundo, vem para cá. Aqui em casa vai ser assim, meu pai, seus filhos vão reclamar por um tempo, mas depois tiver os amiguinhos, tudo destruído, porque viveram de qualquer jeito. E o seu filho sendo bem sucedido, ele vai chegar lá na frente e dizer, pai, obrigado, porque graças a Deus que o Senhor me criou desse jeito, com esses preceitos, me ensinando o que é certo e o que é errado. Então o militar deve fazer isso. E mais, ele deve conduzir-se como chefe de família modelar. Ele não deve ter só o padrão, cabelo cortado, roupa bem passada, o sapato lustrado, isso aí é comum deles fazermos, mas o principal
é a conduta, é a vida, é a ética. E aqui é dito que parte dessa ética é ter uma família que é modelo, uma família que é exemplo. Não é só ter qualquer família, uma família exemplar. Com base na nossa Constituição, a família exemplar é o quê? Um homem e uma mulher, unidos por um casamento bem celebrado. E é assim que nós devemos continuar fazendo. Francis Bacon, filósofo, dizia que o amor da pátria começa na família. Aqueles que querem defender o país, que estão dispostos a doar sua vida, eles começam doando dentro de casa. Então aqui, olha, eu já trouxe para vocês, eu nem falei de Bíblia ainda. Agora eu vou falar da Bíblia. O que a Constituição diz? A base da sociedade é a família. E uma família de um homem e de uma mulher. E o Estado deve promover de toda forma para que essa união deles, estável, se transforme em casamento. Isso é um processo que precisa acontecer. A gente vê a Constituição incentivando isso. Os militares, que é uma instituição permanente, sólida, de credibilidade, defende, precisa ter uma família exemplar. Chefe de família modelar. A Bíblia, eu deixei por último, não porque é menos importante, pelo contrário. Todas essas outras afirmações, elas são oriundas desse livro mais antigo. E o que a Bíblia estabelece? Lá no princípio, você abre a Bíblia, primeira página, Gênesis 1. Lá diz, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. É Deus quem institui a primeira família. Foi Deus quem fez o homem do barro. Depois do homem, tirou uma costela dele, fez a mulher. Foi Deus quem foi ali a testemunha, o padrinho de casamento. Foi quem filmou e tirou as fotos. Foi ele quem celebrou. E ele fez isso unindo os dois. Por isso deixará o homem a sua mãe e unirá a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Deus uniu Adão e Eva. Precisava de juiz maior do que esse. Deus fez a primeira instituição. E assim foi sendo feita ao longo dos anos. E aqui o escritor aos Hebreus fala, que coisa digna de honra é uma família. É um matrimônio, casar. Agora, esses que vivem na impureza, esses que traem suas famílias, que vivem como adúlteros, Deus vai julgá-los. Porque não é isso que Deus estabeleceu, não. Eu não sei se você é crente, se você não é crente. Eu quero dizer que se você não cuidar de sua família, Deus vai pedir contas disso. Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós precisamos valorizar a nossa família. Porque é dentro da família que você vai cultivar a essência dos valores mais importantes. O amor, a fidelidade, o companheirismo. É dentro da estrutura do lar que você vai desenvolver a honestidade de um para com o outro. O cuidado. Você vai cuidar de alguém para o resto de sua vida. Amor não é simplesmente sentimento para chegar lá na frente e falar, não amo mais. Tu sabe o que é amor? Está achando que amor é paixão? Que amor é um sentimento que dá na sua cabeça como se fosse dor de cabeça? Amor não é isso não. Você ama, é uma decisão de sua vida. Isso revela valores do seu coração, como respeito, como compreensão, tolerância, perdão, amor verdadeiro, que traz e estabelece prioridades na vida. Deus acima de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Mas aqui na terra, uma das principais coisas que ele vai cuidar é da família. Como é que eu vou transformar uma coisa tão importante como algo comum? Vamos viver junto. Viver junto, rapaz. A pessoa que te chamar para viver junto não merece seu amor. Quem é homem de verdade, que se preza, vai ter vergonha na cara de dizer assim, vamos morar junto? Ele não tem, isso não é homem não, isso é moleque. Homem que é homem fala, eu quero casar com você. Agora, eu sei que você é a pessoa maravilhosa que você é, nós vamos fazer isso tudo da maneira correta. Se tiver que esperar 6 meses, 1 ano, nós vamos esperar, porque o amor tudo espera. A Bíblia fala que Jacó, quando estava enamorado de Raquel, ele, em vez de ir lá e vamos se juntar aqui, não, ele foi conversar com o pai da moça.
E estabeleceram lá um prazo. O pai disse, 7 anos para vocês casarem. Aí Jacó quase que disse dentro dele, só. E os dias se passaram rapidamente pelo que ele tanto amava. Hoje em dia, essas pessoas que não conseguem esperar alguns meses, alguns dias, porque estão amando, isso não é amor não, gente. Daqui a pouco, eu que sou pastor, que sou conselheiro, estou vendo esse casal querendo se separar aqui, sentado junto comigo, vindo conversar, pastor, estamos com problema assim. Claro, começou errado. Nunca, não começou do jeito certo, agora é a consequência. As famílias estão sendo destruídas porque não estão sendo feitas da forma correta. Casamento tem que ser celebrado, casamento tem que ser feito da forma certa, e quem ama espera. Então, se você é homem mesmo, você vai encontrar a guria da tua vida, você vai se comprometer com ela e com a família dela. Você vai ser homem suficiente de dizer, no dia que eu tiver contato contigo, tu vai ser a minha mulher. E não vivendo de qualquer jeito, se der certo deu, se não der não deu. Não, homem de verdade não faz, guri faz. Tu é homem ou guri? Mulheres também, não se entregue, não saia se entregando a qualquer um assim não. Se ele lhe trata assim agora, faz o que quer, quando casar, quando já estiver lá na frente com os filhos, e estiver dando os problemas, aí você vai, por quê? Como é que isso foi acontecer? Isso foi acontecer desde o início. Você foi deixando. Desde o início você se entregou. Amor verdadeiro espera. Você é solteiro? Aguarde. Demonstre amor esperando. Se vocês estão namorando, faça o namoro da maneira correta. Namoro é para se conhecer, para ter certeza. Marca o noivado e casa. Não está pensando em casar? Não pense em começar a namorar. Então vai estudar para ser alguém na vida, porque ninguém vive de sonho não. Debaixo da ponte é só a primeira noite. Essa história de que com você eu vou para qualquer lugar, isso não passa da primeira noite, ainda mais num tempo frio como esse. Meu querido, você precisa arrumar um emprego decente. Às vezes os caras estão lá assim, olha, eu acho que eu vou trabalhar fazendo videogame. Aí você fala, vai casar com um menino? A guria fala, não, qualquer coisa para mim tá bom. Tá bom, e depois quando você quiser as coisas e não conseguir nada, você vai dizer, não tem mais amor dentro do casamento. Não comece de forma errada, vai estudar, vai fazer uma faculdade para tu conseguir uma boa colocação, para tu conseguir um bom emprego, para tu poder então um dia tirar a menina do conforto da casa dela e dizer, eu vou dar o melhor que eu posso. Pode ser até que eu não tenha tudo disso aí, mas eu vou dar todo o meu esforço. Quem é você? Eu abandonei os estudos, mas eu amo ela. Ele vai abandonar ela também. Quem ama, persevera, fazendo aquilo que é certo, e não fazendo só o que dá vontade. Muita gente hoje brincando de casamento, brincando com coisa séria. Deus julgará os impuros e adúlteros. Se você está vivendo com alguém e não está casado, você está em pecado. Não tem outra palavra. Mas é normal, todo mundo faz. É normal na cabeça de todo mundo que está errado também. Isso não é justo, isso não é correto, nem na lei brasileira, nem em documentos confiáveis e nem na Bíblia. E a Bíblia ainda traz um peso maior. Deus vai abençoar aqueles que obedecerem a sua palavra. A Bíblia traz várias bênçãos decorrentes da obediência. Mas a Bíblia também apresenta várias maldições decorrentes da desobediência. Você está achando que Deus não vai pesar a mão sobre isso? Deus é justo. E muitos já estão sentindo os efeitos disso. Não é à toa que essa época que cada um faz o que bem quer, é a época com maior quantidade de pessoas ansiosas, é a maior época de pessoas com doenças mentais, com depressão, com angústia. Você está pensando que isso é o quê? Isso é pecado guardado dentro do coração. Estão tratando a família de qualquer jeito, vão colher os destroços disso, a não ser que se arrependam e creiam em Jesus. A sua esperança é só essa. Ou você se arrepende, muda de vida, ou você vai colher os frutos amargos de suas decisões precipitadas. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Sobre isso aqui eu ainda gostaria de citar um provérbio dessa semana.
O livro de Provérbios é um livro de sabedoria para o cotidiano. E eu estava lendo muito feliz esse texto aqui. Guarda isso na tua vida. Quando eu comecei a namorar a minha atual esposa, minha primeira namorada, meu verdadeiro amor, então eu ouvi isso na igreja, porque você não vai ouvir isso fora. Onde é que você vai aprender princípios éticos? Assistindo filme, assistindo série, assistindo novela, conversando com gente que não tem valor nenhum de Bíblia na cabeça. Você vai aprender isso indo na igreja. Você vai aprender isso ouvindo palestra como essa aqui, que te confronta, que dói no coração, mas transforma. Olha o que eu ouvi. Eu ouvi isso aqui quando eu tinha 17, 18 anos, antes de eu casar. Provérbios 24, 27. Diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. As pessoas querem já brincar de casa, de viver como marido e mulher. Não, filho. Isso aí vai te trazer a ira de Deus. Você quer edificar a tua casa? Tem duas coisas antes disso aí. Primeiro, resolve teus negócios lá fora. Tu vai construir família, tá encrencado com alguém aqui e ali. Não, resolve tua vida. Resolve tua vida. Já tem condição de casar? Não consigo nem terminei os estudos, então vai estudar. Resolve isso primeiro. Resolve teus negócios. Resolve tudo. Estou querendo casar com essa mulher aqui, eu estou viúvo. Está viúvo? Está separado? Está com briga? Já está entrando em outro relacionamento? Está com um aqui, outro lá. Meu amigo, não é assim. Resolve teus negócios. Resolve tua vida. Segundo, apronta a lavoura no campo. A ideia aqui é assim, vai casar, você quer edificar a casa, então junta o dinheiro para isso. Tenha condições para isso. Arruma um emprego. Como é que tu vai sustentar essa família? Tem gente que brinca com isso. Isso é coisa séria. Vai tirar uma... Eu estou falando sempre do homem tirando a mulher, porque esse é um padrão de hombridade. Não é o cara ser sustentado pela mulher. Ele é homem, a mulher pode trabalhar, ter a sua renda, mas ele vai falar, mas eu vou dar o meu esforço máximo aqui. Os recursos que tu conseguir aí vai ser para investirmos na nossa família, para outras coisas mais, mas eu quero te dar condições para isso. Ele tem responsabilidade, uma palavra que os homens hoje em dia têm esquecido. O homem de verdade vai fazer isso, ele vai aprontar a lavoura dele. Quantos anos você tem? Qual é a lavoura que você já possui? Você já comprou uma casa? Já comprou alguma coisa? Além de bobagens que você consome no dia a dia? Você tem deixado prazeres transitórios, momentâneos, para ter coisas maiores? Para constituir algum patrimônio? Para a tua família mesmo? Isso não tem a ver com ganhar muito, ganhar pouco, não. Isso tem a ver com princípios da vida. Qual é a lavoura que você tem? Se tu vier a morrer, o que a tua mulher vai ter? O que teus filhos vão ficar? Já parou para pensar nisso? O que você tem reservado para os teus? Essa coisa é muito séria. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, depois edifica a tua casa. Tu quer casar? Eu incentivo, case. Não tem condição ainda? Vai resolver teus negócios então. Já resolveu? Já juntou alguma coisa aí para poder casar? Não, mas eu queria assim mesmo. Assim vai dar problema, filho. Vai fazer alguma coisa, vai correr atrás, prepara a tua lavoura e depois edifica a tua casa. Assim você vai poder desenvolver melhor uma família, não vai ficar com as coisas tumultuadas. Depois que casa, passa aquele período de adaptação os dois, depois vem os filhos. Então, primeiro eles já querem a brincadeira lá, né, do quarto escuro. Depois dali eles já vão ter um filho, depois vão morar junto, depois vão pensar em trabalhar para constituir melhor a família ali e tal, aí vão casar lá na frente, quem sabe um dia. Aí quando esse casal começa a ter problemas de traição, de adultério, começa a enfrentar problemas de imoralidade, começa a enfrentar problemas, por quê? Porque não se prepararam para o casamento, não tiveram diálogo, não estabeleceram limites. E casamento tem isso, casamento tem diálogo, casamento tem limites. Vida de casado é diferente de vida de solteiro. Agora vou me dedicar ao meu lar. Quer dizer, agora não vai ter mais amigos? Vai, mas de vez em quando só que vai vê-los e com limites. Se quisesse a vida de solteiro, não ia casar. Agora a vida de casado. Vai ter alguém que vai ser alvo do carinho,
O teu lar deve ser um lugar de abrigo, de união, de afeto, um lugar de responsabilidade. E Deus, então, vai abençoar o seu lar para que você possa ser algo diferente desse mundo. O mundo está aí, ó. Famílias se desfazendo, outros fazendo suas famílias de maneira errada e outros nem considerando a importância do casamento. Olha, a gente precisa rever todas essas coisas aí. Eu queria lhe conclamar, então, a você olhar para o texto de Hebreus e procurar isso para a sua vida. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. As famílias que estão sem casamento poderão encontrar uma forma de resolver isso. Vamos regularizar essa situação? Vamos agir como homens de verdade? Vamos agir como mulheres de verdade? Vamos parar de brincadeira e levar as coisas de Deus a sério? Vamos construir igrejas melhores, com famílias melhores? Vamos construir um país melhor, com a base da sociedade mais sólida, formada por um homem comprometido com essa mulher, e não pessoas brincando com coisa séria. Vamos levar a família ao que a palavra de Deus realmente remete. E ela diz, família é coisa digna de honra. Então vamos fazê-la da forma certa, sem mácula. O leito sem mácula. Aqueles que estão banalizando da família, eles vão responder por isso diante de Deus. E no último dia, Deus vai dizer para muitos, apartai-vos de mim, malditos. E ele faz uma lista de pessoas lá que viviam exatamente nas suas vis paixões, entre eles a mesma referência aqui. Longe de mim os idólatras, os efeminados, os adúlteros, os ladrões, ou seja, pessoas que viviam nessas práticas. Esses nunca viram nem conheceram a Jesus. Tem muita gente hoje indo para a igreja, mas sem estabelecer o básico, que é uma família conforme os padrões do Deus da aliança. Essa família não é uma família da aliança, mas poderá ser, se você realmente buscar ao Senhor Jesus. Eu queria finalizar, e eu não quero causar medo em ninguém aqui falando de inferno e essas coisas, mas eu queria dizer que nunca é tarde para recomeçar. Cristo é aquele que pega as nossas vidas destroçadas e Ele tem poder para transformar. Se a tua família, você veio de uma família que você não pode nem chamar de família. Vamos começar essas coisas certas, vamos regularizar isso. Vamos fazer daqui para frente certo, para que de fato a gente possa ter famílias melhores, cidades melhores, um país melhor, com igrejas melhores. Família. Essa bandeira eu levanto. E você? Vamos levantar essa bandeira? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Eu quero finalizar orando pela sua vida, pedindo a misericórdia de Deus. Essa reflexão é uma reflexão séria, muito séria para a sua vida. É uma das coisas fundamentais para você ter. Eu queria muito poder lhe ajudar com isso, para que você pudesse celebrar as coisas que Deus diz que são dignos de celebração e não banalizar algo tão importante como a constituição da família. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor mesmo entrou em casas e trouxe salvação. Há muitas pessoas nos assistindo nesse momento, em seus lares, compartilhando essa mensagem com outros, porque eles têm vivido, ó Deus, as consequências do que o mundo tem feito com a família, banalizado com aquilo que o Senhor estabeleceu como tão sagrado, tão importante. Tem muitos lares que estão se desfazendo, outros que estão sendo feitos de maneira errada, e há famílias sem casamento. Senhor, tem misericórdia das nossas igrejas, tem misericórdia do nosso povo, da nossa nação. Ajude-nos a levantarmos essa bandeira de que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ó Deus, nos ajude a celebrar o matrimônio, a considerar a importância dele, a respeitar o matrimônio, para que ele seja de fato uma união indissolúvel
Ó Deus, abençoa cada um, cada lar nesse momento, aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, aqueles que já fizeram errado, que está cada vez pior, o Senhor pode transformar, gera arrependimento nesses corações, transforma meninos em homens, faz com que eles possam, ó Deus, mudar, faz com que meninas se tornem mulheres de verdade, ao invés de brincarem de casamento, que nós possamos ter uma sociedade melhor, igrejas melhores, com famílias mais estáveis, é a nossa petição. E Deus, nesse mundo com tanta má influência, aquelas poucas famílias que ainda preservam-se nesses preceitos bíblicos tradicionais, eu peço que o Senhor os sustente e os guarde, porque em meio a tanto adultério, impureza e destruição da família, muitas vezes isso vai chegando perto. Traz esperança, ó Deus, para que os lares permaneçam firmes e novos lares possam ser constituídos de maneira bíblica, para honrar a Deus, para honrar os pais e para construir um país melhor, com igrejas melhores. Que a bênção do Senhor esteja sobre a família brasileira, sobre as pessoas que nasceram sem pai, sem mãe, para que eles não continuem vivendo, perpetuando esse padrão destrutivo de famílias que nós temos vivido. Mas rogamos que a tua intervenção venha, que o Senhor venha converter corações, transformar vidas, fazendo com que eles possam viver de acordo com os ditames de tua palavra. É a nossa oração. Rogamos isso humildemente em nome de Jesus. Salva, Senhor, as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos chegando ao final do nosso estudo nessa noite. Desejamos que Deus proteja o teu lar, abençoe sua vida e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos guarde. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor,
nossa glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã.